Olá, meu nome é Lorena, esse é o canal Aventura Literária. E dessa vez eu vim compartilhar com vocês as minhas impressões sobre uma leitura que é bem interessante. Na verdade, não foi só uma vez que eu li esse livro, foram várias. E é algo que eu sempre que posso, estou revisitando esse livro para ver partes que são minhas favoritas e outras que me fazem refletir. Vou falar qual é. O livro é Sonhos Lúcidos, dos autores Dylan Trujillo, Jared Zeisel e Thomas Pissel. Eles são dos Estados Unidos, de Manhattan. E eles se juntaram para escrever esse livro, que eu posso falar. É um dos mais interessantes que eu já li. Ele é um livro que nos faz refletir, é interessante, é curioso, e vocês vão entender por quê. Na verdade, são muitos temas, muitas coisas assim que no momento que eu estou lendo me faz pensar e desejo compartilhar. Quando a gente pensa só quando a gente olha o título, logo pelo título, Sonhos Lúcidos, o que é que desperta em vocês? O que é que vocês conseguem pensar no momento que vocês veem esse título? Vocês já pensam, claro, né? Sonhos sonhos que temos todos os dias, mas quais são aqueles que vocês realmente têm consciência de que está dormindo? Na verdade, vocês já tiveram algum sonho que vocês pensaram, poxa, eu estou sonhando, e mesmo assim vocês continuaram nesse sonho? Eu faço essa pergunta porque antes de ler esse livro eu já tinha essa consciência. Curiosamente, em vários momentos eu sonhava e eu já percebia que eu estava sonhando, por várias situações. Por ser situações que não existem, como paredes desmoronando, assim, se tornando como se fossem gelatinas, ou eu conseguindo voar, ou então sonhando com pessoas que já morreram. Então, eram algumas das situações que me faziam ter a certeza de que eu estava sonhando. E mesmo assim, eu ainda continuava sonhando. E quando eu tive o contato com a primeira vez que eu li esse livro, eu me identifiquei bastante, porque eu consegui perceber vários pontos ali de que eu já percebia e tinha vontade de entender. Eu acredito que em um momento ou outro você já deve ter pensado, por que eu sonho? Onde é que eu vou quando eu estou sonhando? Será que o que eu estou sonhando é algo sobrenatural? Que eu vou para outro local? Ou eu continuo aqui dentro de mim mesmo, no meu subconsciente, aqui pensando? E nesse livro ele vem trazer várias situações bem interessantes. O livro ele é dividido aqui em 6 partes, em que ele vai dividindo e contando, e dando como se fosse um guia para que vocês possam aprender a ter esses sonhos lúcidos. E esses sonhos, eles não é apenas simplesmente vocês sonharem e descobrir ou pensar em algo sobrenatural. Mas eu vejo esse livro aqui como uma forma mais assim de terapia. Porque muitas vezes vocês têm um pesadelo, têm medo de determinadas situações e não sabem por quê. Vocês sonham e começam a ler aqueles livros, o significado dos sonhos. Ah, por que eu sonhei com um sapo? Por que eu sonhei com um planeta de outro planeta, um ET? Qual o significado disso? Existem outros livros também que falam sobre significados de sonhos, mas nesse especificamente ele vai trazer desde a antiguidade. Ele faz um capítulo aqui, ele faz essa regressão, ele vai contando como é que cada povo, desde a época ainda da Bíblia, na Mesopotâmia, em Roma, na Grécia, como é que cada um desses povos viam os sonhos, né? Como é que eles registravam? Eles vão contando cada povo, os hindus, a questão que eles colocam aqui como se existiria um Deus, um exemplo na cultura, que nós todos estaríamos sendo esse sonho desse Deus. E a partir do momento que ele sonha, nós como seres, nós estaríamos vivenciando o sonho desse Vishnu. E quando ele terminar de sonhar, o mundo todo terá fim. Isso é uma lenda, é uma mitologia, né, hindu, mas que é bem interessante também, e o livro ele tem essas passagens. Eles vão falar também sobre a questão de como você atingir, não, na verdade ele tem um guia
que vai fazer com que você perceba que você está sonhando. Então eles começam a fazer essas perguntas. Você tem certeza que você está dormindo ou acordado? Então ele começa a trazer a gente para a realidade, fazer com que nós percebamos a nossa realidade ao redor e nos perguntamos, estamos dormindo ou acordado? Parece uma bobagem, mas isso faz com que, isso vai criando uma rotina na gente de ter consciência da nossa própria existência no momento. Porque muitas vezes nós nos perdemos em pensamentos, né, em ansiedades, e às vezes a gente não vive naquele momento atual. E fazendo esse exercício vai fazer com que no momento que estejamos dormindo e sonhando, a gente vai fazer essa mesma pergunta. E é quando a gente vai criar essa consciência de que está sonhando. E mesmo assim continuar sonhando. E a partir desse sonho lúcido, que é o que se chama o título, a gente vai conseguir construir muitas coisas. A gente vai conseguir sermos criativos. Por exemplo, como precisamos de fazer um trabalho na escola, na faculdade, no nosso trabalho mesmo, precisamos de ideias. E às vezes é durante o sonho que temos essas ideias. Eu já tive muitas vezes, muitas experiências assim. Ele dá exemplo de várias músicas que surgiram para cantores, compositores, dessa forma. Invenções, situações que aconteceram ao longo da história de pessoas que relataram, que sonharam e depois colocaram em prática. Às vezes, nós mesmos não temos consciência, nós não sonhamos, na verdade sonhamos, só que não nos lembramos disso. E quando começamos a fazer esse exercício de mente, a gente vai ter mais consciência da nossa própria mente, das nossas próprias ideias. Nós somos nós mesmos, nosso subconsciente agindo ali, mostrando nossos medos, nossas inseguranças, projetando tudo aquilo. Ele não consegue responder, eu não consigo ver uma resposta exatamente se é algo sobrenatural ou se é algo real, subconsciente, mas que ele deixa essa janela aberta para que possamos investigar mais ainda. E vem a questão das curas, da questão da terapia, fazermos terapias em nós mesmos, porque no momento que a gente tem essa consciência, a gente pode usar esse sonho de uma forma criativa, com brincadeiras, nos divertirmos, termos sonhos, fantasias, conversarmos com pessoas, termos conselhos, compartilharmos aquilo que pensamos, encontrar pessoas que já se foram. Então, assim, já aconteceu muitas experiências como essa. Ele também propõe um diário de sonhos, que eu acredito que esse ano eu vou tentar fazer um diário. E é bem interessante, porque com esse diário, vocês vão conseguir relembrar sonhos que aconteceram. Vocês vão tentar entender o porquê está repetindo aquele sonho. Então, eu recomendo que vocês peguem um caderno em branco e comecem a preencher eles. Coloquem a data, coloquem o local, situação, tudo aquilo que foi interessante, deixar registrado como um diário. E todos os dias que vocês forem lembrando, na hora que vocês acordarem, deixar ali e ir registrando esses momentos. É bem interessante. Eu vou tentar fazer isso mais agora, né, nos próximos dias, realmente para revisitar, brincar com essa situação aqui, para que a partir daí eu consiga realmente entender. É por isso que eu digo que é uma forma de terapia, esse livro. Porque vocês vão, além da questão da criatividade, além da questão de vocês se entenderem, ter uma cura, no sentido de vocês tentarem colocar para fora seus pesadelos, seus medos. E mesmo assim, ele coloca, vocês podem enfrentar eles, como também vocês acordarem. Então, se vocês tiverem consciência que estão sonhando, aquilo não vai mais ser um pesadelo para vocês. Vocês vão poder acordar, não, agora eu quero acordar. E aí eles vão dando algumas técnicas de como, por exemplo, vocês pensarem em alguma coisa e aí despertar. Ou saber que está sonhando, quando é que vocês vão estar sonhando. No momento que você sabe, vocês conseguem controlar isso. Ele chama de mundo onírico, que vem de uma palavra grega, que chama navegando pelos sonhos. Então, eles colocam isso. E eles vão colocando alguns símbolos, como bússolas, como imagens, como símbolos, para que nesses momentos que vocês tiverem, até guardado dentro do bolso, para que vocês tenham essa consciência. E assim, uma coisa que também eu fico... curiosa com o livro, e uma das coisas também que é bem curiosa no livro é o seguinte, é a questão de vocês terem consciência. Eu comecei já falando isso no início do vídeo, vocês terem consciência daquele momento que vocês estão vivendo. Não só vocês terem consciência dos sonhos, como também vocês terem consciência do que vocês estão fazendo agora. Quantos de vocês vivem muitas vezes no passado, pensando no que aconteceu, ou ainda no
futuro, imaginando coisas ainda que despertam ansiedade. Na verdade, o certo seria viver no presente. Estamos no presente, viver no presente. Sem essas ansiedades, sem essas angústias do passado, mas num momento presente e com calma, vivendo cada situação. O importante é vocês estarem bem naquele momento. Os outros momentos que vão vir vão ser aqueles momentos que vão vir, e às vezes não vão ser tão terríveis assim. Então, no momento que vocês têm essa consciência, no presente vocês têm consciência de si próprio, do seu corpo, da sua consciência, dos locais onde vocês estão, vocês vão conseguir dar atenção para as pessoas que estão ali, vocês vão ter mais paciência, menos ansiedade. Então, algumas das coisas que eu estou falando aqui, algumas impressões que eu tenho ao ler o livro. São coisas que eles falam e a gente vai tendo consciência, nós vamos meditando, refletindo, que eles chamam para isso também, para que vocês possam meditar sobre os sonhos, que vocês possam criar os próprios sonhos. Então, no momento que vocês forem dormir, vocês já deixam com esse pensamento, com essa consciência de que querem sonhar com determinada coisa, criar determinada situação, e muitas vezes acontece. E no momento que vocês vão criando esse diário, vocês vão ver a memória vai ficando cada vez mais ativa. E ele conta também sobre essa questão do ciclo REM, que é o ciclo que passamos. É o momento em que a gente começa a dormir, então aquele momento que a gente está ainda consciente do local, no momento que a gente vai relaxando, vai em estágio profundo de sono, no momento ainda não temos o sonho, só vamos ser no estágio REM, que é quando se passa toda essa fase do sonho, né, do nosso cérebro precisar ainda. E outra coisa também, o sonho, quando dizem que é algo que é saudável dormir, não é porque necessariamente todo mundo tem que dormir todos os dias, todas as situações, é porque durante o sono, durante esse sono que nós temos, nós conseguimos curar nosso corpo. O cérebro, ele consegue curar o corpo, através da química que existe no organismo, como também a calma, a sensação. Isso vai curando também. E no momento que eles também dão recomendações da questão de vocês dormirem sempre no mesmo horário, não estarem agitados, dormirem, estarem calmos, manter uma rotina. Então isso também desperta esse lado de vocês terem um sonho mais consciente, porque vocês vão ter a quantidade de horas que vão precisar para dormir e vão ter realmente um sono profundo, duradouro e com o tempo que vocês precisam ter para ter uma saúde ideal. Então esse livro, assim, eu posso dizer para vocês que é um dos livros mais interessantes. Ele é desafiador, ele é criativo, ele é interessante, ele é terapêutico e nos faz refletir sobre vários pontos. Muita coisa eu pensei enquanto eu ia lendo esses livros. Alguns eu já lembrando dos sonhos. São sonhos, e muitas vezes tem sonhos que nós temos ao longo da nossa vida que parece que fica ali na nossa mente o tempo todo. Tem coisas que a gente precisa entender e que através desses sonhos. E outra coisa que eles fazem também, quando você está consciente, vocês vão poder perguntar àquela pessoa algumas perguntas que vocês gostariam de saber. Então, por que não perguntar àquela pessoa que às vezes já foi embora, que você sente muita saudade e que vocês possam conversar novamente, poder abraçar novamente, sentir essa sensação de estar junto, sem medo, sem preconceito, sem nada, mas apenas vivendo o momento. E aquilo é uma lembrança assim que fica pro resto da vida. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Eu vou trazer mais livros com temas como esse, que é um dos que mais gostei de ler, um dos meus favoritos. Eu gosto muito desses livros, desses estilos, assim, que nos fazem pensar, que nos fazem realmente nos colocar para dentro de nós mesmos, assim, no nosso subconsciente, e entendermos quem somos, autoconhecimento. Então, assim, se vocês também já sabem, já tinham sonhos lúcidos antes, se vocês já começaram a ter, se estão fazendo esse diário, toda a informação que vocês tiverem sobre esse tema, deixem aí nos comentários. Deem sugestões de outros livros, de temas também, que é pra gente poder estar trazendo aqui no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!